Vamos falar agora sobre flexão do substantivo. O substantivo pode flexionar em gênero, número e grau, ok? Essa flexão, a gente vai observar essa flexão através do sufixo da palavra, ou seja, da terminação da palavra. Normalmente, no gênero masculino e feminino, no masculino nós vamos ter o O no final da palavra e no feminino nós vamos ter o A no final da palavra. Já a flexão de número, a gente vai ter o S no plural e essa ausência do S para indicar o singular, ok? E no grau, nós vamos ter o ão para fazer o aumentativo, normalmente o ão nos regulares, e no diminutivo a gente vai ter o inho também nos regulares. Mas isso tem uma variação enorme. Como nós somos falantes do português, nós conseguimos reconhecer com mais facilidade essa flexão, ok? E tem uma série de variações que se devem justamente à origem da palavra. Então, a origem da latina da palavra vai determinar, de certo modo, a terminação. As regras sobre isso, por exemplo, nós temos as seguintes regras. O O e o A para fazer masculino e feminino. É importante entender que masculino e feminino não tem a ver com sexo. Por exemplo, você fala o mapa, não é o sexo do mapa. E também você não tem o sexo feminino do mapa. Então, como que eu defino o gênero? Através do artigo. Eu procuro saber qual artigo que eu uso com tal substantivo. Por exemplo, o sol é uma palavra masculina ou feminina. Eu falo a sol ou o sol em português. Eu falo o sol, então o sol é uma palavra masculina. Leite. Eu falo o leite ou a leite em português. Eu falo o leite. Em espanhol é la leche, por exemplo. Isso varia também de cultura para cultura. Cada cultura determina esse gênero do seu substantivo. Na nossa cultura, o mapa é uma palavra masculina, embora termine com A. E a avó, embora termine com O, é uma palavra feminina. Ok? Das regras, a gente pode entender o seguinte. Do modo geral, funciona assim o gênero em português. Quando você tem o O no final da palavra, a palavra é masculina, gato. Quando você tem o A no final da palavra, é uma palavra feminina, gata. Ok? Esse é masculino e feminino, nós podemos fazer também de outras formas. Quando a palavra termina com R, o leitor, o feminino dessa palavra vai ser acrescentando um A ao final dessa palavra, leitora. Quando essa palavra termina com S, como a palavra freguês, o feminino da palavra freguês vai virar freguesa. A gente acrescenta o A no final da palavra. Claro que a gente vai tirar o acento. Quando a palavra, por exemplo, algumas palavras, elas só fazem uma variação com esse A. O mestre, a mestre. O presidente, a presidente. Ou a presidenta, isso também existe. A presidenta, a elefanta, que é a forma correta e não elefoa, a elefanta, a presidenta, são formas oficiais da língua portuguesa, não tem nenhum estranhamento nisso. Embora tenhamos optado atualmente por falar o estudante, a estudante, o presidente, a presidente, essas formas também existem. Em ão, normalmente, é uma variação enorme para o feminino. O leão, o feminino leoa, o aldeão, o feminino aldeã, o solteirão, a solteirona, o ladrão, a ladra. Então, esse masculino e feminino, a partir da terminação da palavra em ão, ele é muito variado e aí vai ser, o que vai auxiliar nisso vai ser realmente o conhecimento, a leitura que você tem disso, porque essa variação é muito grande, não existe uma fórmula para definir com precisão quando você vai usar o on, o oa, o an, o ona, o ladra. Mas essa é uma variação possível. Já os biformes são aqueles que têm formas diferentes para o masculino e feminino. Por exemplo, homem e mulher, tá vendo? Não usam a mesma raiz, o mesmo radical. Marido, esposa, boi, vaca, são os substantivos biformes, que têm formas diferentes para o masculino e feminino.
Já os uniformes são aqueles que apresentam uma forma para os dois gêneros. Por exemplo, o comum de dois, você tem que lembrar isso, o comum de dois vai pedir artigos diferentes. Então, a dentista, o dentista, o fã, a fã. Como que eu vou reconhecer se é uma palavra masculina ou feminina? Pelo artigo, ok? Se eu emprego voltado para uma pessoa aí sim do sexo masculino, eu posso falar o fã. Se eu emprego para uma pessoa do sexo feminino, a fã. Então, o que vai definir, na verdade, o masculino e o feminino nesse caso vai ser o uso do artigo. Já os sobrecomuns, não. Os sobrecomuns, ele é invariável. Você fala o cônjuge era um homem, o cônjuge era uma mulher. A criança era um menino, a criança era uma menina. A vítima foi um homem, a vítima foi uma mulher. Então, o sobrecomum, ele serve para os dois, ele é fixo. Já os epicenos é aqueles que são marcados com macho e fêmea. Normalmente a gente usa para classificação de animais. O peixe fêmea, a onça macho, o jacaré fêmea, a zebra macho, porque não tem, por exemplo, você não tem o zebro, não existe a jacaroa. Então, aí é definido pelo epiceno, que você acrescenta o macho e fêmea à palavra, ok? É isso.